Sabe quando a gente está andando por uma rua e olha para a placa? Rua Fulano de Tal, Avenida Ciclana de Souza. Na hora, a gente se pergunta, quem eram essas pessoas? A verdade é que as placas de rua são muito mais do que simples direções. São pequenos monumentos, sabe? E eles escondem histórias incríveis que a maioria de nós nem para pensar. Olha só essa rua, por exemplo. Uma rua calma, cheia de árvores num bairro de Curitiba. Parece bem comum, né? Mas o nome nessa placa guarda uma pista, um segredo mesmo, sobre como a cidade se formou. E não é só aqui. O que dizer de uma rua comercial movimentada como essa? Centenas, talvez milhares de pessoas passam por aqui todo santo dia. A maioria sem fazer a menor ideia da história por trás do nome que batiza esse lugar. Ou até mesmo numa avenida gigante, bem no coração da cidade. Cada placa é como um fiozinho de um novelo, que quando a gente puxa, revela uma tapeçaria super complexa. E em uma cidade brasileira em particular, esses fios contam uma história fascinante sobre imigração, sobre luta e sobre a construção de uma comunidade. Então, é isso que a gente vai investigar. Quem são exatamente essas pessoas por trás dos nomes? E talvez mais importante, por que as histórias delas, e não de outras, foram as escolhidas para ficarem imortalizadas nas ruas que a gente anda todos os dias? E essa nossa investigação leva a gente para um lugar bem específico, Curitiba, a capital do Paraná. Lá, o mapa das ruas não é só um guia, é um verdadeiro arquivo vivo que revela o DNA de como a cidade surgiu. Para entender de verdade essa história das placas, a gente precisa voltar no tempo, lá para o século XIX. Naquela época, o governo brasileiro tinha um plano bem ambicioso para o sul do país, incentivar a imigração europeia. A missão deles era simples, mas também um baita desafio: criar pequenas propriedades agrícolas e ajudar a povoar umas áreas enormes de terra. Tá, mas como é que se faz isso? Como você assenta milhares de imigrantes numa terra completamente nova? A resposta estava num modelo chamado de colônias. E o que era uma colônia de imigrantes, afinal? Pensa assim, eram como comunidades rurais planejadas que ficavam perto das cidades que já existiam. Os imigrantes ganhavam um pedaço de terra para plantar e para construir a vida deles. E o mais fascinante é que essas pequenas sementinhas agrícolas acabaram se transformando em alguns dos bairros que a gente vê hoje em dia. E olha, esse processo todo aconteceu bem rápido. Lá pelos anos 1860, as primeiras famílias alemãs começaram a chegar. Coisa de uma década depois, nos anos 1870, veio uma onda de imigrantes poloneses que formaram suas próprias colônias. E já nos anos 1890, a imigração simplesmente explodiu. A cara do sul do Brasil estava mudando para valer. E é bem aqui que a história de Curitiba toma um rumo diferente de todas as outras. Porque, enquanto outras cidades também recebiam imigrantes, o que aconteceu por lá foi especial. E isso moldou a identidade da cidade para sempre. Agora, olha só que incrível. É aqui que tudo começa a fazer sentido. Esses mapas são como pegadas da história. À esquerda, as áreas em azul mostram onde se concentram as ruas com nomes poloneses. E à direita, em amarelo, as com nomes alemães. Repara só como não está tudo espalhado, né? Está tudo concentradinho. Esses são os lugares exatos onde ficavam as colônias originais, que hoje foram totalmente absorvidas e viraram bairros da cidade. E essa é a grande sacada, o ponto que torna Curitiba tão única. Em outros lugares do sul, colônias de imigrantes, como Blumenau, por exemplo, cresceram tanto que viraram cidades novas e independentes. Mas em Curitiba aconteceu o contrário. A cidade foi crescendo para fora e foi meio que abraçando e absorvendo essas colônias rurais, integrando elas como bairros. Uma história de absorção, não de separação. Ok, então a gente já entendeu onde esses nomes estão. Agora falta descobrir quem eles eram. Quem a cidade escolheu imortalizar nas suas placas. E como a gente vai ver, as respostas nem sempre são as que se espera. Vamos começar por essa aqui. Rua Jadwiga Lipinski. Não é uma grande avenida, não é um centro comercial, é uma rua bem simples, numa área mais industrial da cidade. Então, quem seria Jadwiga Lipinski? Uma política importante? Uma artista famosa? A verdade é bem mais pé no chão. E talvez até mais poderosa. A Jadwiga Lipinski não era nenhuma celebridade. Ela era descendente de imigrantes poloneses e passou a vida inteira trabalhando na fazenda e no moinho de trigo da família. Uma mulher comum, uma trabalhadora que a comunidade local sentiu que merecia ter sua memória preservada para sempre numa placa de rua. Agora vamos para o outro extremo da história. Esse é um nome bem mais conhecido, Erasto Gartner. Ele não tem só uma rua, não. Tem uma grande avenida e até um hospital super importante com o nome dele. O Gaetner foi um médico super famoso e prefeito de Curitiba.
Bem diferente da Adviga, a agricultora, ele era uma figura pública muito proeminente. Quando ele morreu durante o mandato, a cidade correu para homenageá-lo. Então, de um lado, uma trabalhadora local, do outro, um prefeito poderoso. O contraste não podia ser maior. Beleza, então já vimos os dois extremos, a trabalhadora comum e o político poderoso. Mas e algum no meio termo? É o caso da rua Jerônimo Durski, uma via comercial importante. O Durski não era nem um agricultor anônimo, nem um prefeito famoso. Então, quem era ele? O Jerônimo Durski era um imigrante polonês que se tornou professor, e ele passou a vida inteira ensinando os filhos de outros imigrantes nas escolas das colônias. Dizem que ele tinha fama de ser rigoroso, mas também era um líder comunitário, alguém que brigava pela sua gente. A homenagem para ele não veio de um cargo alto, mas do respeito profundo que ele conquistou no dia a dia, moldando o futuro daquela comunidade. Certo? Então temos os nossos 3 exemplos: a agricultora, o prefeito e o professor. Quando a gente coloca esses 3 casos lado a lado, um padrão bem inesperado começa a surgir, revelando uma lógica meio peculiar de como uma cidade escolhe de quem se lembrar. Primeiro, olha só esse número: 80%. Em Curitiba, cerca de 80% dos nomes de ruas são homenagens a pessoas. 80%? É muita coisa. A cidade não é só um mapa geográfico, é literalmente um mapa de biografias. E isso leva a gente à grande conclusão dessa investigação toda. Ao contrário do que se poderia imaginar, parece não haver uma regra clara que ligue a fama de uma pessoa à importância da rua que leva seu nome. Uma rua tranquila, num bairro, pode homenagear uma agricultora local, enquanto uma avenida gigante pode homenagear um prefeito. Não existe uma hierarquia óbvia. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o processo de nomear ruas tem um elemento de acaso. A memória pública de uma cidade não é um livro de história todo certinho e organizado. Tá mais para um mosaico, construído pedacinho por pedacinho ao longo do tempo, com histórias grandes e pequenas, famosas e esquecidas, todas juntas, formando a identidade única daquele lugar. No fim das contas, isso mostra que o próprio espaço urbano é um arquivo das nossas memórias coletivas. Então, da próxima vez que estiver andando pela sua cidade e passar por uma placa de rua, pare um segundinho e pense: que história será que está escondida bem aqui?